Olá, alunos do 6º ano do Centro Educacional Castro Barreto. Aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula de recuperação para vocês, tá bom? Então, hoje nós iremos abordar o conteúdo que irá cair na nossa prova de recuperação, tá? Então, os capítulos serão 16, 17 e 18 do livro de vocês. Após a nossa videoaula, se vocês preferirem fazer a releitura dos capítulos, será muito importante também, tá bom? Vamos lá? E aí a gente começa falando, né, sobre a paisagem rural. Então, o que a gente observa na paisagem rural? A paisagem rural, ela é muito diferente da nossa paisagem urbana, né? Por quê? A paisagem rural, ela contém as características próprias do rural, né? Que é o predomínio das áreas verdes, com árvores, vegetações, a fauna bem diversificada, que inclui animais silvestres, animais domésticos, né? Então, isso tudo a gente consegue observar na paisagem rural. Já uma paisagem urbana, a gente vê o quê? Indústrias, casas, prédios, que é o oposto dessa paisagem rural que a gente observa aí nessas duas imagens que eu deixei para vocês. E aí, sabemos que muitas pessoas acabam deixando o campo, né, e indo para a cidade, né? Essas pessoas que saem do campo, né, esse movimento de sair do campo e ir para a cidade, a gente denomina como êxodo rural, né, que é a saída do campo para a cidade. E aí, essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade, elas são consideradas retirantes ou imigrantes, tá? No Nordeste, isso é bem comum acontecer. E aí, eles são chamados, além de retirantes ou imigrantes, eles também são emigrantes do Nordeste, tá? Então, são caracterizados também como imigrantes do Nordeste. E por que eles saem, né, do seu local de origem, né, deixam suas casas? Essas pessoas, elas acabam saindo em busca de melhores qualidades de vida, em busca de empregos, né, de estudo, de novas oportunidades, né? Porque no local onde eles vivem, eles não têm tantas possibilidades para o crescimento, porque muitas das vezes esses locais são apenas de plantio, né, de lavoura, então eles não conseguem um aprofundamento melhor, né? Então, uma melhor qualidade de vida, então eles acabam optando por sair das suas moradias. E aí, nós temos a parte da agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A agricultura de subsistência é aquela agricultura do consumo próprio, né? Onde as pessoas acabam utilizando, né, a sua mão de obra, né? E acabam fazendo com que eles produzem e se alimentam daquele produto. Então, a gente chama isso de agricultura de subsistência. Já a agricultura comercial, ela vai atender todo o mercado consumidor, seja ele o mercado interno ou o mercado externo, tá? Então, nas últimas 4 décadas, muitos produtores de alimentos, de matéria-prima, eles acabaram se beneficiando com os avanços técnicos da produção, que a gente chama isso de quê? De modernização do campo. Então, o campo se modernizou, chegou máquinas, né? Chegou o processo de irrigação, né? Chegou a parte do eletrônico, do mecânico, que acabou substituindo o trabalho humano, né? E com isso, nós tivemos também um sistema de produção integrado, né, com essa parte eletrônica, né, com essa parte mecânica, juntamente com a produção. E aí isso aumentou o que? A produtividade. Maior produtividade, maior lucro também, né? Então você gasta menos tempo e a produção acaba sendo maior. Claro, sabemos também que aconteceu o êxodo agrícola, né? Que são as áreas rurais que hoje em dia costumam transformar os bens primários, agropecuários, florestas, pesqueiras ou minerais,
antes mesmo de exportá-los para as cidades. E aí a gente chama isso de êxodo agrícola. Temos também a parte da agricultura familiar. A agricultura familiar, quando eu falo de agricultura familiar, eu digo onde todos os membros da família, eles acabam estando envolvidos nessas atividades que são necessárias para a manutenção da propriedade, né? Seja ela um sítio, seja ela uma chácara ou uma propriedade maior, onde toda a família, né, acaba trabalhando. E isso a gente denomina como agricultura familiar. Lembrando que a agricultura familiar raramente ela contém funcionários de fora, né? Sempre são os membros da família. Existe também a parte da agricultura de subsistência e a parte da agricultura comercial. Como assim, né? Como eu já falei anteriormente, a agricultura de subsistência, eles acabam trabalhando e consumindo em conjunto. E eles acabam utilizando também o trabalho roçado. O que é o trabalho roçado? É uma técnica de plantio onde eles utilizam muitos meios primários, né, como queimadas para limpar a área, né, e eles acabam tendo com isso baixa produtividade, o solo não é tão fértil assim, né, então eles não têm tantos recursos como uma agricultura comercial. Já a agricultura comercial, como eu disse para vocês, ela vai atender ao mercado consumidor e ela também utiliza o quê? Máquinas e outras técnicas que são mais modernas, tá? Lembrando que a agricultura de subsistência, a produção é de pequena escala e a agricultura comercial, a produção é de média e grande escala, tá? E aí nós temos as características das propriedades patronais, que é o quê? Você tem um patrão, né, que acaba cuidando aí das propriedades patronais. E com isso, você vai trabalhar para aquele patrão, você vai ter o trabalho assalariado, tem um intenso emprego de tecnologia, né? A agricultura é mecanizada, a especialização da produção, cultivo de plantio especial, tem a produção de cultivo em larga escala para vendê-lo, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, tá? Então, tudo isso são as características das propriedades patronais. Lembrando que essas propriedades, elas são bem utilizadas principalmente para atender ao mercado consumidor. E aí nós temos quem são os donos da terra. Aí eu coloquei aí para vocês 3, né? Poceiros, parceiros e arrendatários. Os poceiros, eles vivem na terra, trabalham nela, mas não têm título de propriedade. Já o parceiro, ele recebe do proprietário um pedaço de terra para cultivar, né? E em troca, ele acaba pagando um aluguel, né? Ou deixa uma espécie da parte do seu plantio, né? Para aquele proprietário, tá? Então, ou ele deixa a metade do seu produto, né? Para aquele proprietário, ou ele paga um aluguel. Esse é o parceiro. Já o arrendatário, ele acaba tendo melhores condições econômicas, pois a renda que ele paga ao proprietário normalmente é uma quantia fixa em dinheiro, mas pode ser também em produto ou até mesmo em prestação de serviço, tá? Então, esses são considerados os donos das terras. Existe também a parte da agroindústria, né, que é a parte onde a propriedade acaba combinando tanto a atividade primária quanto a atividade secundária, que é a atividade da agricultura, juntamente com a atividade industrial. Então, elas acabam ficando até mesmo mais próximas, tá? Muitas indústrias elas já começaram a adentrar no espaço da agricultura e começaram a chegar mais perto, né, da parte do plantio, para diminuir a questão do transporte, diminuir também a questão da produção,
tá? Então, isso a gente utiliza na agroindústria. Existe também as lavouras permanentes, que são áreas que são plantadas, né, com um preparo de plantio de longa duração, né? E isso, eles acabam tendo uma produção por vários anos consecutivos. E as lavouras temporárias não, são áreas que são plantadas para o plantio de curta duração, tá? Geralmente acaba sendo inferior a 1 ano e eles só conseguem produzir uma vez, tá? Porque a colheita acaba destruindo a produção. A parte da pecuária, né, também é um setor que mais ocupa a terra no Brasil, tá? É a parte pecuária. E temos as atividades econômicas comuns, que é o turismo, que é muito utilizado em parques e reservas, e o extrativismo, né, que é uma atividade muito antiga realizada pelos indígenas, né, que é uma atividade econômica que utiliza-se muito nas matas e nas florestas, principalmente nas terras indígenas, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula de recuperação, tá? Bons estudos